Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. E conosco nós teremos o intérprete de Libras, o Daniel. E aí, Daniel? Muito bem, vamos lá. Para a aula do 7º ano, nós vamos falar sobre a formação do território brasileiro, baseado na habilidade analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. Então vamos pensar, território brasileiro. Vamos identificar o nosso país? Nós podemos ver, nesse planisfério, as linhas imaginárias que vão colocar para nós a referência do que é o hemisfério norte e o que é o hemisfério sul. Então, essa primeira linha, a linha do Equador. Vamos lá. Na linha do Equador, que nós vamos separar o hemisfério norte do hemisfério sul. Então, essa porção toda aqui é o hemisfério norte e aqui é o hemisfério sul. Lembra dos pontos cardeais? Então, a maior parte do Brasil corresponde ao hemisfério sul e só 7% corresponde ao hemisfério norte. Além disso, nós também temos o meridiano de Greenwich, que vai separar hemisfério leste do hemisfério oeste. Como podemos ver no mapa, a gente pode ver que o Brasil está completamente no hemisfério oeste. Uma outra forma da gente mencionar o ponto, a direção oeste é que nós estamos no hemisfério ocidental. Beleza? E o outro vai ser o oriental. Outra característica de linha imaginária é que nós temos um trópico, que é uma outra linha imaginária que acompanha a linha do Equador e que vai delimitar a zona climática intertropical. A linha do Equador é a zona mais quente do nosso planeta e onde nós temos as zonas intertropicais, nós temos temperaturas tropicais. Para além do trópico de Capricórnio, que é o trópico que nós temos ao sul, trópico de Capricórnio. Nós temos a zona temperada. Então, parte dessa região subtropical, nós vamos ter climas menos quentes do que com relação à zona tropical. Então, outra característica que chama atenção também é que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico a leste e norte. Então, a porção leste e norte, nós temos o Oceano Atlântico. E o Brasil também vai fazer parte desse continente todo aqui, que é o continente americano. E essa porção aqui, a partir da Colômbia, é a América do Sul, certo? A outra porção da América do Sul é banhada pelo Oceano Pacífico, que não banha o nosso país. Localizado na América do Sul, encontra-se no hemisfério oeste do planeta em relação ao meridiano de Greenwich, aquele que dividimos a Terra em leste e oeste. É atravessado pela linha do Equador, apenas 7% das suas terras estão no hemisfério norte e 92% do seu território encontra-se na zona intertropical, né? E com relação aos limites do Brasil, nós destacamos desde a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Olha que tanto de país que faz fronteira com o nosso país. Com exceção apenas do Equador e do Chile, que nós não temos limite de territórios com o Chile e o Equador. E uma questão sobre o Brasil também é sua grande extensão territorial. É um país que a gente pode chamar de extensão continental. Dentre os países da América Latina, nós somos o país mais extenso. E no mundo, nós somos o 5º maior país do mundo, né? Comparando, por exemplo, a Rússia, que até então, que a gente tem os dados de 2022, é que a Rússia tem 19 milhões de quilômetros quadrados. Em segundo lugar, vem o Canadá com 9 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. Os Estados Unidos com 9 milhões e 800. A China, muito próximo do território dos Estados Unidos, em quarto lugar, com 9 milhões e 600 quilômetros quadrados. E o nosso Brasil com 8.000
8.515.770 quilômetros quadrados. É muita terra, é uma grande extensão mesmo. E considerando esses grandes países, nós podemos perceber que, principalmente no continente americano, estão grandes extensões territoriais. A Argentina também é um país muito extenso. A Rússia, a China e a Índia, assim como o Cazaquistão, também são países bem extensos. Agora, a Europa e o continente africano, só corrigir aqui, e o continente africano, ele tende a ter territórios menos extensos. E isso tem a ver com o seu processo de ocupação desses territórios. Destaco também a Austrália, que é o país mais extenso depois do Brasil, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, e que também foi um processo de colonização e que é um dos mais extensos da Oceania. E quando nós deparamos com a extensão do Brasil, curiosamente, de norte a sul, desde o Monte Caburaí, em Roraima, e no Rio Grande do Sul, o Arroio Chuí, nós temos mais de 4.300 quilômetros de extensão. Assim como, um pouco mais que isso, os dois têm 4.300 quilômetros de extensão aproximadamente, sendo que é pequena a diferença da extensão de norte a sul do nosso país. Uma atividade para a gente. Pega uma folha, vamos abrir o seu caderno de geografia e pense em uma atividade. Será que é uma vantagem para o território a grande extensão territorial? Pensa junto comigo, até tem um relógio em tela para a gente ter um tempo para você escrever essa pergunta. O Brasil é um território extenso, é o 5º maior do mundo. Será que isso é uma vantagem para nós? Será que a gente está ganhando em alguma característica, né? Com relação a quais vantagens e quais desvantagens tem em sermos tão extensos? Então, pensando no que você pode ter escrito no seu caderno, compara com as respostas que eu proponho aqui para você. A vantagem é que existe maior diversidade natural, ainda mais que o Brasil está localizado numa zona tropical. Biologicamente, é mais favorável para maior diversidade, para maior fertilidade dos solos. Então, com isso, os solos são mais diversos, mais aprofundados, melhor favoráveis para a agricultura. Os minerais também, a gente consegue ter mais disponibilidade para desenvolvimento de diferentes atividades econômicas, desde o cimento, que é o calcário que a gente precisa para a construção civil, aos metais pesados, que a gente vai produzir o aço, o alumínio, que a gente vai utilizar na siderurgia, na fabricação das indústrias, né? A vegetação também sendo muito diversa, a gente tem frutos variados, desde o açaí ao pequi aqui do Cerrado, da castanha das araucárias, né, dos nossos pinheiros. A hidrografia também aqui no Brasil ela é muito favorável, a sua extensão também é muito bem banhada pelos seus rios. E esses regimes climáticos, desde o clima equatorial, tropical e o clima subtropical. Outra coisa que é vantagem para a sua grande extensão territorial para o Brasil é essa diversidade econômica. Já mencionamos esses recursos e que também acabam sendo essa diversidade que a gente pode investir, que a gente pode ter criatividade e inovar com cultura, com conhecimento, com ciência, né? E as nossas cidades também acabaram desenvolvendo muito bem também com essa diversidade econômica. E as desvantagens? É complexo, né? A questão de uma administração pública de um território muito extenso. Isso vale para a Rússia, vale para os Estados Unidos, vale para o Canadá e para nós aqui no Brasil. Então, as fronteiras, elas são questões que devem ser pensadas sempre por uma questão de fiscalização de entrada e saída de produtos, até mesmo se são ilegais ou não, né? A população também, ela pode ser muito diversa também. Então, as demandas da população, até mesmo quando a gente vê as eleições, a gente vê que são diferentes posicionamentos, diferentes prioridades.
tanto na economia, né? Se a gente vai investir mais no agronegócio, se a gente vai investir na agricultura familiar, se nós vamos investir na indústria, se nós vamos desenvolver mais tecnologias com as universidades, isso é uma questão de uma administração pública e uma população muito diversa. As questões culturais também, se a gente vai fazer mais trabalhos pela preservação da nossa cultura, pelas nossas tradições, ou se a gente também vai permitir que outras culturas acabem agregando as nossas culturas também. E a desigualdade social, que é uma característica que nós vemos muito aqui no Brasil também, que faz parte desse processo histórico e que essa grande diversidade também acaba que ela não surgiu espontaneamente, as coisas acontecendo de maneira justa para todos os grupos. Então acaba que também essa desigualdade social acaba chamando muita atenção para a nossa grande extensão territorial, né? Agora sim, vamos pensar sobre o aspecto histórico. Vamos voltar lá na história do ponto de vista dos europeus, quando eles chegaram aqui no continente americano. Eles chegaram por volta de 1500 e fizeram uma divisão de terras, porque não só os portugueses, mas os espanhóis também chegaram aqui no continente americano ao atravessarem o Oceano Atlântico. Eles dizem que descobriram, mas é importante a gente pensar que hoje em dia não é um descobrimento, mas sim uma questão de uma apropriação cultural e a partir disso é uma imposição dessas culturas, das suas economias e uma dominação sobre os recursos, sobre as pessoas, né? Então, essa fase da chegada dos portugueses, nós temos essa divisão, que é a linha do Tratado de Tordesilhas. De um lado estavam os espanhóis, que a gente pode ver de rosa, e de amarelo estavam os territórios dos portugueses. Então, se a gente fosse ter um mapa, se fosse baseado no Tratado de Tordesilhas, o Brasil teria só essa forma aqui, amarela, uma pontinha só do que a gente tem de fato hoje em dia do Brasil, né? E de verde a gente já pode ver a ocorrência do pau-brasil, que é justamente a madeira que deu origem ao nome do nosso território. E é um recurso que foi o começo das atividades econômicas, porque os portugueses, eles chegaram aqui, eles não estavam aqui de intercâmbio, eles estavam aqui para enriquecimento, metalismo, ou seja, em busca de riquezas, metais preciosos para acumular e aumentar as suas reservas de riquezas, ou então eles estavam atrás de produtos para que eles transformassem em atividade de comércio lá na Europa, entre seus países parceiros, né? Então era verdadeira uma corrida de muita ambição, de muita necessidade pelo capital. E aqui nós temos uma referência que é a seguinte: existe a ilha de Cabo Verde, que é uma ilha que fica no continente africano, no Oceano Atlântico, e que os portugueses eles começavam lá as grandes navegações e tinham como portos de ponto de apoio para as grandes navegações, com as caravelas, utilizando os ventos e conseguindo alcançar maiores velocidades. E com a descoberta das Américas, os espanhóis eles estavam tentando combinar com o território português e espanhol, precisavam chegar num consenso, chegar num acordo. Como que a gente vai delimitar de quem que é a terra lá nas Américas? Então eles falaram, as 770 léguas com relação à ilha de Cabo Verde vai ser o limite de até onde vai o Tratado de Tordesilhas, né? E o que estiver a oeste da linha do Tratado de Tordesilhas, após essas 770 léguas, que seria o território espanhol. Acaba que os espanhóis tiveram muito mais extensões territoriais, mas, ao mesmo tempo, esse processo não ficou tão protegido assim, que a gente vai ver ao longo dos mapas à frente. Então, em 1500, os portugueses apropriaram-se dos territórios dos povos tradicionais indígenas, extraíram os recursos naturais, principalmente o pau-brasil, e entre outros frutos, grãos e sabores. Depois, esse processo foi de dominação, de uma escravização desses povos indígenas. Aconteceram batalhas nos territórios. Inclusive, se você tiver curiosidade sobre a Batalha do Cariri, existiram realmente batalhas em que as tribos se uniram contra os povos europeus, principalmente os portugueses. Existia também
uma forma de dominação do ponto de vista religioso, uma catequização da Igreja Católica, impondo a sua cultura portuguesa, impondo a língua, impondo a maneira de vestir com os povos que já estavam aqui. E, além disso, todas essas invasões foram acompanhadas por doenças que os europeus trouxeram, que a adaptação do corpo dos indígenas não conhecia, como a gripe, sarampo, coqueluche, tuberculose, varíola, sífilis, dizimaram milhares deles. Então, realmente, a chegada dos portugueses não foi pacífica em contato com os indígenas e, além disso, era um combate muito injusto. E mais uma questão também, os europeus, eles tinham o couro, eles tinham o aço, eles tinham as armas de fogo, totalmente diferente de uma batalha com os povos indígenas. Ao longo da história, então, os portugueses, eles vão dividir, a coroa vai ceder terras para as famílias amigas. Então, a nossa terra não chegou espontaneamente famílias e pessoas para ocupar e povoar. Era do ponto de vista econômico. Isso já mostra a desigualdade do nosso país se formando com uma grande concentração de terras para famílias específicas. Ao norte, acompanhando a bacia do rio Amazonas, explorou-se as drogas do sertão, como pimentas, ervas, raízes, castanhas, tinturas, seivas, fibras da Amazônia, com mão de obra escravizada indígena. Introduziram o sistema econômico da agricultura da cana-de-açúcar para exportação, e os povos africanos, eles eram comercializados e utilizados como mão de obra para esse plantio da cana-de-açúcar. Nessa imagem, nós vemos que, em maioria, nós temos pessoas descendentes da África e que eles estavam escravizados e dominados e torturados e açoitados, levando chibatadas, trabalhando forçosamente, com condições insalubres, né? Muito ruim para a condição de vida dessas pessoas pela produção do açúcar. E eles produziam muito açúcar em grandes extensões de terra para exportação, sempre do ponto de vista comercial, que essas grandes extensões de terras para poucas pessoas. Enquanto outras pessoas eram exploradas, chegavam ali de maneira forçada e que não podiam criar vínculo e povoar de fato esse território. Ao longo dos rios adentravam os sertões em busca de mais riquezas, criaram povoados desenvolvendo a pecuária. Então, desde o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a pecuária ao longo dos rios, as drogas do sertão, mais pecuária. E a mineração ainda não tinha começado. Então, no final do século XVII, aconteceu a crise da cana-de-açúcar e só em 1695 descobriu-se ouro e diamante em Minas Gerais. E com isso um grande povoamento, não só de portugueses, mas ingleses, holandeses, que chegaram aqui para também atrás dessa corrida do ouro. Principalmente agora puxando a ocupação para a região centro-sul, que antes ficava apenas no nosso litoral e principalmente no Nordeste. As drogas do sertão avançaram e principalmente a pecuária e a mineração vão avançar no nosso território. E além disso, os tratados eles tiveram que ser feitos em manutenção. Então, a partir disso, a gente pensar, existiam tratados, mas a realidade não era o que estava no papel, mas sim as pessoas correndo atrás das suas atividades econômicas contra o tempo. E no final do século XVIII, com a crise do ouro, outras alternativas foram introduzidas, tais como o algodão, cacau e o tabaco. E, finalmente, no século XIX, ou seja, 1850 aproximadamente, nós temos o ciclo do café, que é uma cultura que ela foi tão intensiva quanto a cana-de-açúcar. E com a descoberta, com a criação dos automóveis, com a Revolução Industrial, nós vamos ter o ciclo da borracha lá na região norte, onde acontecia a disputa das drogas do sertão. A borracha vai reinar sobre a região norte. E, além disso, o algodão também vai ocupar as terras onde priorizava-se a cana-de-açúcar. Então, vamos lembrar algumas atividades, elas estão à disposição de vocês.
para vocês lembrarem um pouquinho do que a gente falou, tá bom? Além disso, lembrar da sequência das nossas atividades econômicas. Primeiro para o Brasil, depois a gente teve as drogas do sertão, cana-de-açúcar, a pecuária, a mineração, o algodão, o café e a borracha. Legal? Eu agradeço a sua companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!